movimentando assim. O que será que Deus está fazendo agora? Paz do Senhor brilha, jovem. Estou aqui novamente para trazer um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E o tema de hoje é o tempo de Deus. O texto base está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2, que diz: Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai mais notícias a respeito deles, dos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Queridos irmãos e amigos, nós bem sabemos que Deus tem um tempo para todas as coisas. Tudo há um tempo debaixo dos céus. Tempo para sorrir, para chorar, para se alegrar, para se entristecer, para semear, para colher, tudo há um tempo determinado. E falando a respeito de José, nós bem sabemos que José foi um adolescente muito amado por Jacó, mas também muito odiado pelos seus irmãos, porque ele era o filho querido de Jacó. E Jacó naquela época não soube dividir o seu amor para todos os seus filhos, mas demonstrou mais o seu amor por José, por ser o primogênito da mulher que amava, que era Raquel, a qual ele trabalhou por 14 anos para poder obter a mulher desejada, que queria casar e ter filhos. Então José era o filho da velhice de Jacó, e a partir daqueles dias, José teve sonhos de Deus, sonhos ao qual Deus deu para ele. José sonhou com alguns feixes que, em um certo momento do sonho, quando ele contava para os seus irmãos, cada um reuniu o seu feixe, e de repente o feixe de Jacó estava ali centralizado, e os demais feixes, que seriam os 11 feixes dos seus irmãos, se curvavam diante do seu feixe. Depois José teve outro sonho, onde o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. O sol representando seu pai, a lua representando a sua mãe, e as 11 estrelas representando os seus irmãos. Então entendemos muito bem que Deus tinha dado sonhos para José. E quando ele contou esses sonhos, seus irmãos ainda lhe odiaram ainda mais e o invejavam bastante. Mas Jacó guardou aqueles sonhos para si, sabendo que poderia estar Deus dando uns sonhos para o seu filho, ou então algo no futuro podia acontecer. E como José era o filho mais querido do pai, em certa ocasião os seus irmãos saíram para apacentar as ovelhas, e Jacó chamou o seu filho querido, obediente, temente a Deus, que é José, e mandou ir até os seus irmãos para saber como é que estava o trabalho de apacentamento. E quando José sai para ir até os seus irmãos, a Bíblia diz que ele começa a errar os locais, não se encontra nos lugares direito, e o homem surge e pergunta para ele o que ele estava procurando. Aí ele disse que os seus irmãos, algumas pessoas que apacentavam rebanhos, as ovelhas, e aquele homem falou: eu ouvi eles falando que iam para Dotã. Aí lá vai José, direto para Dotã. Quando José está próximo dos seus irmãos, chegando em Dotã, nós observamos dentro da palavra de Deus que os seus irmãos começam a arquitetar a morte de José, porque estavam com raiva, estavam com inveja, estavam possuídos por fúria. E naquele momento, quando José vem próximo, eles começam a dizer: lá vem um sonhador. E queridos, sonhar nunca é bastante, e nós devemos saber para quem contar nossos sonhos, porque às vezes quando Deus nos dá sonhos, muitas pessoas podem querer invejar nossos sonhos, até dizer assim: não vai dar certo. E José contou, mas tudo era propósito de Deus. E nós temos que
vigiar muito a respeito disso. E o que aconteceu? Eles pegaram José, eu acredito que bateram em José, amarraram José, escarneceram de José naquele momento, né? E José, talvez, eu pensando, que talvez José falava assim: irmãos, por que vocês estão fazendo isso? O que está acontecendo? E eles, com raiva, com ódio dele, estavam maltratando José, e eles pegam José e jogam no poço, no buraco muito fundo. E talvez José chorava, gritava e não entendia o que estava acontecendo. Mas Deus tem os seus propósitos. Eles estavam pensando em matar José porque tinham muita raiva, mas surgem alguns ismaelitas, mercadores. Eles tiveram a ideia de vender José para esses mercadores e venderam José. Quando eles venderam José, queridos, eu, no meu entendimento, eu acredito que a partir dali é que inicia o tempo de Deus para a vida de José. Inicia os sonhos que José tinha tido naquele momento. Mas por que, irmão Raulson? Inicia-se. Será que não foi antes? Porque José praticamente estava na sua zona de conforto, estava tudo bem com seus pais ali, com a sua família. Mas quando ele é vendido, quando ele sofre essa traição dos seus irmãos, toda aquela inveja, toda aquela dor que ele sente, eu acredito que começa. Ah, mas o tempo de Deus só pode se iniciar na dor? Não, necessariamente. Mas eu compreendo a respeito disso. Por quê? Porque há momentos em nossa vida que nós temos que nos deparar com situações que devemos buscar somente a Deus, viver somente para Deus e não depender de outras pessoas, porque Deus vai, em certa forma, vai nos provar para ver mesmo se nós acreditamos nele, se nós temos fé nele, se nós a cada dia estamos sendo temente a ele. Mas mesmo assim, quando José foi vendido pelos seus irmãos, querido, e aqueles mercadores ismaelitas o levaram para o Egito para ser vendido como escravo, Deus ainda era com José. Deus não abandonou José de maneira alguma, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo, mas Deus sabia todas as coisas. Estava chegando um tempo na vida de José, né? Um tempo que Deus tinha mostrado para ele em sonhos. E aqui em Gênesis, capítulo de número 39, versículo 12, vai dizer: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Porque José foi vendido para Potifar, né, oficial do Egito, né, era oficial do Egito e guarda de Faraó. Então, quando ele foi vendido, foi para a casa de Potifar. E ele, naquele momento, quando ele chegou lá, ele começou a organizar todas as coisas, empreendia todas as coisas, né? E fazia tudo direito, sendo ainda temente a Deus, mesmo morando num lugar cheio de idolatrias, cheio de estátuas, onde eles adoravam até Faraó. Mas nós podemos observar que José foi um homem temente a Deus. José de maneira nenhuma deixou que a sua fé, aquela fé que ele recebera do seu pai, pelas palavras do seu pai Jacó, que tinha ensinado a ele, viesse esmurecer na sua vida, mas ele continuava acreditando em Deus, mesmo sendo escravo, mesmo sentindo aquela dor, aquela mágoa tão grande no seu coração. Mas Deus era com José. Talvez nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, pensando que Deus não está conosco, mas Deus está, né? E em um momento Deus vai nos fazer rir. Naquele momento José estava praticamente, apesar de ser um escravo, não aceitando aquela situação, mas sorrindo em alguns momentos. Por quê? Porque Deus o abençoou ricamente, e Potifar fez ele mordomo de toda a sua casa, né? Deixou que ele viesse cuidar de todas as coisas para Potifar. E a Bíblia diz que José era um homem formoso, bonito, forte. E a mulher de Potifar, uma mulher cheia de desejos, uma mulher promíscua, né? Começou a desejar José, e toda vez vinha até José e dizia assim: deita-te comigo, deita-te comigo. Queridos, antes de chegar o tempo de Deus, antes de chegar o tempo da exaltação de Deus para a nossa vida, nós passaremos por tentações, nós seremos provados. E José estava sendo provado, irmão.
José estava sendo provado. Aquela mulher, apesar de ela ser muito bonita, apesar de ela ser querida por várias pessoas, até por homens naquela época, ela estava ali seduzindo José. Mas José é um homem temente a Deus, um homem que estava a cada dia mais perto de Deus, querido, guardava palavras que ele recebera do seu pai, e ele mesmo disse: porventura eu pecaria contra o meu Deus, eu faria mal contra o meu Deus, porque ele não podia, querido, de tal forma fazer aquilo. Ele mesmo disse para ela: o meu senhor, que era Potifar, me entregou todas as coisas nesta casa, mas eu não posso te tomar, né, porque você é propriedade do meu senhor, né? E ele sabia que aquilo era pecado contra Deus, se ele cometesse, né, deitasse com aquela mulher. Mas ela continuou insistindo, queridos. Continuou insistindo. E a Bíblia diz que em certa ocasião, quando ficou somente ela e José na casa, e não tinha mais os homens empregados naquele lugar, ela praticamente se jogou para cima de José. E quando ela se jogou para cima de José, José naquele momento disse não e fugiu, mas deixou a sua capa. E aquela capa serviu como prova para a mulher de Potifar incriminar José, caluniar contra a vida de José. E nós bem sabemos que aqueles que são chamados por Deus, que tem Deus na sua vida, que tem o brilho de Cristo na sua vida, queridos, muitas das vezes serão caluniados, serão julgados injustamente, assim como aconteceu com José. Mas Deus ainda estava com José, sempre estava com José. Ele foi julgado injustamente, foi parar numa prisão, mas quem disse que Deus abandonou José? José foi para a prisão, querido, e lá estava Deus com José. José, ele foi temente a Deus em não pecar contra ele. E a Bíblia diz no Salmo de número 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E ele naquele momento se agarrou a Deus, mesmo sofrendo, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, mas Deus sabia na vida dele. Estava chegando o tempo de Deus abençoar poderosamente José. E José foi se deparar na prisão, mas ele começou a organizar todas as coisas. José tinha um talento muito grande de empreendimento e começou a organizar, começou a cuidar de todas as coisas na prisão. E o carcereiro maior daquele lugar começou a observar José, a ponto de deixar a prisão aos cuidados de José. E Deus começou a prosperar aquele lugar. Eu acredito que até os presos comiam bem, eu até acredito que as celas eram limpas, eu até acredito que a água era boa naquela época, porque José estava ali. Querido, é muito importante ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, ser temente a Deus, porque Deus nos abençoa, nos faz prosperar. Quando nós observamos seus mandamentos, Deus abre portas, e Deus nos abençoa mesmo ainda na nossa prova, mesmo ainda na aflição, mesmo ainda, querido, nós passando por situações difíceis, mas Deus está conosco para nos dar vitória. E naquele momento, querido, surge alguns oficiais de Faraó, que é o copeiro e o padeiro, que são presos por ter ofendido Faraó. Quando eles param na prisão, em certa ocasião, José vai até a cela deles. E quando José chega na cela deles, o que acontece? José começa a perguntar o que está acontecendo com vocês, seus semblantes estão meio caídos, vocês estão tristes. Aí eles contaram sonhos que eles tiveram. E naquele momento Deus deu dons para José, dons de revelar sonhos. E ele começou a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. E depois de 3 dias, conforme a interpretação de José, o padeiro morreu e o copeiro voltou a servir a Faraó. Mas só que ele disse assim, José para o copeiro: lembra-te de mim quando voltares a servir Faraó. Mas só que o copeiro não se lembrou, porque não era o tempo de Deus. Mas certo momento Faraó teve sonhos, 2 sonhos que o turbaram, perturbaram a sua alma. Ele chamou os adivinhos e os sábios do Egito, de todo o Egito, para poder interpretar os seus sonhos, mas ninguém interpretava. Aí sim, em certa ocasião, o copeiro se lembrou de José, aquele que interpretou o seu sonho do padeiro. E chegou até Faraó e falou a respeito de José, falou a respeito de um hebreu que, quando ele estava preso, interpretou os seus sonhos. Aí, querido, que chegou o tempo de Deus na vida de José. O homem que foi traído pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi parar
na casa de um oficial do rei, foi caluniado pela sua mulher, e pela mulher de Potifar, foi parar na prisão. Talvez ele não entendia nada, mas Deus estava escrevendo a história de José. E de repente, Faraó chama José, um escravo, um preso. Ele conta os sonhos que teve. E naquele momento Deus dá a interpretação dos sonhos a José. E Faraó se maravilha com aquelas interpretações. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 41, versículo 38: perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ou então, José, naquele momento, foi lembrado. Naquele momento, José foi exaltado. Naquele momento, José foi honrado. Não por Faraó, mas por Deus. Deus sabe o tempo certo para a tua vida. O tempo do homem é Cronos, que às vezes demora, mas o tempo de Deus é Kairos, que é o tempo determinado e específico de Deus. Quem sabe está chegando a bênção na tua vida, quem sabe Deus vai te exaltar, quem sabe Deus vai te fazer prosperar, assim como fez José. Continue sendo fiel, obediente a Deus. Continue deixando que Deus venha tomar de conta da sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o impossível acontecer, porque nós bem sabemos e somente Ele pode fazer. Talvez você está com alguma enfermidade e está sofrendo por isso, mas acredite, continue acreditando em Deus. Continue depositando a sua fé em Deus, porque Ele pode te curar. Talvez alguma bênção material, querido, acredite, tenha fé. Tenha fé, porque Jesus pode fazer o impossível na sua vida. Talvez você não está aguentando a prova, mas eu te digo nesta tarde que Deus está contigo. Aguente mais um pouquinho, que Deus vai te abençoar. Essa é a palavra deste dia. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus abra os teus caminhos, que Deus faça o impossível acontecer. Talvez você possa estar triste, mas Deus vai te alegrar neste momento através dessa palavra. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa foi mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, certo? Se inscreva aqui no canal do Brilha Jovem, no botão vermelho bem aqui embaixo, e dê o seu like também para nos ajudar, certo? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas redes sociais, certo? Siga-nos no Instagram e também no Facebook. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.